Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós teremos uma atividade de ciência sobre a pirâmide alimentar no Guia de Orientações nas páginas 7 e 8, e depois numa atividade de língua portuguesa no livro Vem Voar, nas páginas 135 e 136. Vamos lá? Então, pessoal, lá na página 7 do Guia de Orientações. A pirâmide alimentar está dividida em grupos de alimentos que ajudam a formar, regular e dar energia ao nosso corpo. Por quê, pessoal? Essa pirâmide foi elaborada por vários nutricionistas, vários médicos, sobre a importância dos alimentos para o corpo. Ela está dividida em vários grupos e o professor vai mostrar bem rapidamente eles para vocês. Primeiro, na base, nós temos a água e os líquidos. Por quê? É recomendado que a gente consuma pelo menos 2 litros de água ao longo do dia. Mas lembrando, pessoal, que os alimentos também possuem água dentro deles. Por isso que às vezes é bem pequenininha, só que ela está na base, então a primeira mais importante. Depois, pessoal, nós temos o grupo 1, que é o grupo dos carboidratos. Aqui nós temos o milho, o arroz, o pão, coisas que vão farinha, batata, mandioca, porque são eles que dão energia para o nosso corpo. Mas lembrando, pessoal, não é porque está aqui embaixo que a gente vai comer muito desses. A gente tem que comer, não podemos cortar os carboidratos, só que a gente tem que equilibrar com os demais. Depois, no grupo 2, logo acima, o mais importante junto dos carboidratos, nós temos as hortaliças e os legumes, as verduras. Então aqui a gente tem o alface, a cenoura, a beterraba, a abóbora, o repolho. Eles são essenciais para a nossa alimentação. E junto deles nós temos do lado o grupo 3 das frutas. Eles são um doce natural do nosso corpo humano e eles têm fibras que ajudam o nosso corpo a absorver os nutrientes e a ficar mais saudável. Depois, carboidratos, verduras e frutas. Aqui a gente tem 3, no próximo andar da pirâmide. Percebam que é menor. Tá vendo que aqui o carboidrato ele é bem grande e aqui já vai diminuindo? Porque é o grau da importância para o nosso corpo. Então, a gente tem que comer bastante carboidrato, verduras, frutas, e aqui a gente tem que comer mais moderadamente. Nós temos os laticínios, que é o leite, o queijo, o iogurte, as carnes, isso inclui também o ovo, porque são fontes de proteína que deixam o nosso músculo bem forte, as leguminosas, ou então as sementes, feijão, ervilha, lentilha, elas estão aqui. E por último, bem no topo, estão aquilo que a gente tem que comer bem pouco, que é os óleos, isso inclui a manteiga, a margarina, o óleo, o azeite, e inclui também os doces. Esses doces igual o bolo, as balas, o sorvete, tudo isso a gente tem que comer muito pouco. Se a gente pensar nessa pirâmide, a gente consegue equilibrar a nossa alimentação. Então esses são os grupos que a gente tem que ter na base da alimentação. Esses é só de vez em quando, ou como uma sobremesa bem pequena. Pessoal, então aqui na pirâmide do guia, a gente vai ter ela de um jeito um pouco mais simples. Os cereais estamos aqui embaixo. Aqui só inverteu o arroz branco e os óleos, mas é só você olhar a explicação do professor que lá vai estar certinho. Aí aqui nós temos as verduras, as frutas, os peixes, os laticínios e aqui os doces, aquilo que a gente deve comer em menor quantidade. Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar os desenhos e depois no caderno vocês vão copiar o cabeçalho e vão escrever quais alimentos da pirâmide alimentar vocês comem no dia a dia. Depois, pessoal, na página 135 do Vem Voar. 5. Volte à HQ e observe como o texto verbal aparece, ou seja, as palavras. Vamos dar uma olhada nos quadrinhos da atividade anterior. Aqui, o texto verbal ele aparece de 2 jeitos. Pelas falas dos personagens através dos balões, e depois a gente tem o narrador através dos quadrinhos brancos. Então, aqui na atividade, a gente vai comentar. Onde aparecem as falas dos personagens? Como a gente consegue saber onde que é o personagem falando ou o narrador? Depois da B.
Nessa história em quadrinhos, além dos personagens, há um narrador. Como a fala dele é apresentada? Que recurso é utilizado para separá-las das falas dos personagens? Então, como que a gente sabe que a fala do narrador é diferente do personagem? Como que tá a fala do narrador? Onde que ela está? Depois, na 6, pessoal, a gente vai observar os diferentes tipos de balão que costumam aparecer nas HQs e use as palavras do quadro e escreva o que cada balão indica. Nós temos, pessoal, 4 tipos de balões. Um balão fechado, redondinho, bonitinho. Um que é fechado, só que na hora de ligar o personagem, são várias bolinhas. Qual que é a diferença desse e desse? Aí tem esse, que no lugar de estar todo fechado bonitinho, tem vários risquinhos, está bem aberto. Esse, o que será que quer dizer? E depois tem esse que tem vários riscos, vários riscos, vários riscos. Que efeito será que ele quer dar com vários riscos assim? Então, como que a gente vai responder essa? Nós temos 4 palavras, fala, grito, sussurro e pensamento. Qual desses balões é o de fala? Você vai escrever aqui embaixo. Qual é o de grito? Qual é o de sussurro? Qual é o de pensamento? Vocês vão escrever e colocar embaixo. E depois na B, na HQ que você leu, que tipo de balão aparece? Vocês vão olhar a história em quadrinhos, porque lá aparece 2 tipos de balões. Quais são eles? Lembrando, pessoal, se você não estiver encontrando, procure na história os detalhes. Procure se tem um de pensamento, um de sussurro, um de fala, ou um que tem esses gritos.